Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Eu queria compartilhar uma palavra breve com vocês acerca de algumas questões, que de uma certa maneira temos ouvido nesse tempo, algumas questões que têm sido levantadas nesse tempo, mas entendendo o que a palavra do Senhor tem nos mostrado. O fato é que é muito comum nesses dias, algumas pessoas, nos depararmos com algumas pessoas questionando acerca de tudo isso. O porquê de tudo isso? Quem criou esse vírus? É o diabo que criou esse vírus. Foi a guerra que criou esse vírus. Foi os chineses que criaram esse vírus. Enfim, o fato é que nós como cristãos precisamos entender que de uma certa maneira tudo isso foi permissão de Deus. Não estou dizendo que foi Deus que criou esse vírus ou que não foi Deus que criou esse vírus, mas o fato é que Deus permitiu. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Deus permitiu que todo esse cenário acontecesse, e de maneira global. O fato é que se existe a permissão de Deus acerca de tudo isso, é porque existe um propósito a qual Ele está estabelecendo para nós. E é importante nós, como cristãos, ficarmos atentos, a este propósito, o que realmente Deus está querendo nos mostrar nesta estação. Em Provérbios 16:4, diz que tudo Deus faz para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia da calamidade ou para o dia do mal. Então o fato é que se tudo Deus faz para um determinado fim, significa que em tudo existe um propósito, em tudo existe uma maneira em que Deus age. Então, mesmo diante desse cenário difícil, precisamos entender que Deus continua agindo e Deus está agindo. É algo que Ele permitiu. Em Oséias 2,14 diz que o Senhor Ele nos atrai e nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. Então diz que o Senhor nos atrairá e nos levará ao deserto para ali falar em nossos corações. Então, Deus é um Deus que nos leva para o deserto. E se Deus nos leva para o deserto, é com um propósito. Ele mesmo revela aqui em Oséias que o propósito dele é nos levar ao deserto, nos atrair, nos levar ao deserto, para justamente falar ao nosso coração. E a pergunta é, o porquê que ele precisa nos levar para o deserto para falar ao nosso coração? Talvez fora do deserto, em situação normal, em dias comuns, seja muito difícil a gente estar com o coração sensível à voz de Deus. Pois, de fato, nós nos preocupamos com tantas coisas. Nos preocupamos em comer, trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, relacionamentos, enfim. A nossa vida ela acaba acumulando muitas coisas. Não estou dizendo que não devemos nos atentar a isso, não é isso. Mas o fato é que quando nós nos preocupamos de maneira exagerada com tantas e tantas coisas, o nosso coração talvez não fique sensível à voz de Deus. Então Deus fala, olha, sai um pouquinho da mesmice, sai um pouquinho deste ambiente e vem para este novo ambiente, porque ali talvez você vai conseguir me ouvir, porque do jeito que você está, você não está me ouvindo. Então o fato é que Deus nos levou e nos atraiu para este tempo, porque Ele quer de fato falar ao nosso coração. Estávamos preocupados com tantas coisas, e Deus falou, ok, olha para o teu coração. E essas mudanças são necessárias. Talvez você, como eu, já tenha feito bastante mudanças. Eu, particularmente, acho que já fiz umas 4 mudanças. E nas mudanças, você começa a ver tantas coisas. Você começa a abrir guarda-roupa, mexe no maleiro, sobe no sótão, no forro, pega a caixa. E você começa a achar coisas que você imaginou nem ter. Começa a ver que tem coisas que não são necessárias que você ainda guarda. E tem coisas que são importantes que você não tem nem usado. Então, tempos de mudanças para nós, e essa mudança de ambiente, essa mudança de rotina, vamos dizer assim, é importante para nós enxergarmos o que é importante e o que não é importante para nós. De fato, nesse tempo que você tem vivido, algumas coisas você já deve ter reparado. Algumas coisas que você julgava tão importantes, você está falando, isso não era tão importante assim. E outras coisas que você tratava de maneira comum, você tem dito, isso aqui sim é importante para a minha vida. E tudo isso são oportunidades que Deus dá para falar ao nosso coração. Mas o fato é que estar em casa é estar nos preparando para uma nova estação. A palavra de Deus diz que em vinho novo tem que haver odres novos. Então, Deus ele não vai derramar o novo dele
em odres velhos, e sim em odres novos. Da mesma forma, né, não podemos pegar as nossas vestes e remendar com tecidos velhos, né, como a palavra de Deus também nos ensina. Então é um tempo de nós também nos prepararmos, preparar novas vestes, porque é uma nova estação que chegou. E como o natural aponta para o espiritual, geralmente é na nossa casa, é no nosso lar, que nós nos preparamos para as mudanças de estação ou para uma nova estação que já chegou. Por exemplo, você está dentro da tua casa, é um dia frio, é uma estação de inverno. Você vai lá no seu guarda-roupa, abre e pega um casaco, uma blusa. Você está na sua casa, é um tempo de calor, é verão. Você vai lá, pega roupas mais confortáveis, né? Uma camiseta, uma bermuda e sai da sua casa. Você está na tua casa, é um tempo de chuva, você sai com um guarda-chuva. Então, é na nossa casa que é em casa que nós nos preparamos para uma nova estação. Então, o fato é que chegou uma nova estação para nós como igreja. Chegou uma estação nova para nós como homens e mulheres de Deus. E é na nossa casa, e Deus nos atraiu para nossos lares, para nossa casa, para que nós pudéssemos pegar aquilo que é necessário para esta nova estação. Olhar para alguns princípios, olhar para o nosso comportamento, olhar para o nosso dia a dia, olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa esposa, olhar para o seu marido, olhar para casa, entender o que realmente é importante para nós e tomar isso. E aquilo que não for importante, deixar. Né? Então Deus está nos dando a oportunidade de nos preparar, né? E de tomarmos aquilo que é necessário para este novo de Deus. Então aí na tua casa eu creio que você tem um guarda-roupa espiritual, é tempo de você abrir ele e falar, o que eu preciso para essa nova estação? O que eu preciso colocar, o que eu preciso me vestir para essa nova estação que Deus tem soprado para nós? Interessante que há algum tempo, né, nós temos recebido diversas palavras acerca do novo de Deus, acerca de uma nova estação, de um novo tempo, um tempo onde Deus ia trazer muitas pessoas, né? Ia vir um tempo de colheita muito grande para a igreja, mas o fato é, Deus nos traz para casa para nos preparar para esta colheita. Será que eu estava realmente pronto para receber estas pessoas que Deus vai trazer neste tempo? Será que eu não precisava voltar para minha casa, rever alguns valores, rever alguns princípios, abrir o meu guarda-roupa espiritual, tomar aquilo que é realmente importante para enfrentar esta nova estação ou para sair de encontro a essa nova estação? Eu não tenho dúvida, Deus vai trazer muitas pessoas nesse tempo. Muitas pessoas vão chegar, muitas pessoas serão acrescentadas ao reino do Senhor e nós seremos canais para que essas pessoas conheçam a Jesus Cristo. Então você vai ser muito usado nesse tempo. Por isso que é importante você estar atento à oportunidade. Então é um tempo de oportunidade. Estar atento às oportunidades que Deus tem trazido para nós. Assim foi também, né, na Bíblia fala da história do filho pródigo. Ele saiu vivendo a vida de uma maneira em que ele achou justo para si próprio, tomou parte daquilo que era dele por herança e viveu, né, sem dar satisfação para ninguém, viveu a vida de uma maneira isolada, independente. E depois de algum tempo ele entendeu que precisava voltar para a casa do pai, seja por necessidade, seja por algum entendimento, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas as circunstâncias fez com que ele voltasse para a casa do pai, né? Então o filho, ele perdeu tudo menos o pai, ele perdeu tudo menos o endereço do pai. Então ele voltou à casa do pai, a condição, as circunstâncias atraiu aquele filho novamente para a casa do pai. E chegando na casa do pai, ele se desfez daquelas vestes sujas que ele estava e se revestiu de novas vestes e colocou novas vestes, né? Então ele ficou preparado para este novo tempo que começou sobre a vida dele. E eu creio que esta é a palavra de Deus para nós como igreja. Importante que nesse tempo, em 2 Crônicas 7,15, diz que os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estarão atentos à oração que se faz neste lugar. Então o fato é que nesse tempo em que Deus nos trouxe para as nossas casas, nesse tempo em que Deus fez toda essa mudança, né, principalmente na nossa rotina, é importante saber que Deus está atento a nós. Não somente naquilo que estamos fazendo, mas principalmente naquilo que temos falado. O que você tem dito nesse tempo, meu amado?
né? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? É muito comum em dias difíceis, né? A gente entrar na murmuração, nós começarmos a murmurar de tantas coisas, murmuramos da política, do mercado que está cheio, do povo que sai comprando sem ter necessidade, murmuramos do governo, dos políticos, enfim, murmuramos até mesmo de nós, né? Murmuramos de tantas coisas. Mas o fato é que mesmo nesse tempo, né, mesmo se murmurarmos, tudo isso chega diante de Deus. Os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão atentos a nós neste tempo de oportunidade. Lá em Números 14, versículo 26, diz que o povo em meio ao deserto começou a murmurar. E o Senhor diz que a murmuração desse povo chegou até ele. O Senhor estava atento àquilo que o povo estava dizendo. E da boca do povo só saiu murmuração. E o Senhor diz, olha, a murmuração deles tem chegado até a mim. E por causa dessa murmuração, o corpus deles, né, os corpos destes homens cairão ao deserto. Então o que o Senhor diz? Que esse povo, quando começou a murmurar em meio ao deserto, lembrando, eles saíram do Egito em direção a uma terra que o Senhor já havia prometido. O Senhor havia já dado a terra para eles, eles estavam no caminho dessa terra, ou seja, de uma promessa de Deus. Então Deus os levou para o deserto, porque o deserto era caminho que levava aquele povo, que fez com que aquele povo enxergasse a promessa de Deus. Então, estar no deserto era estar no propósito de Deus, porque fazia parte para que eles tomassem como posse a palavra de Deus, o propósito de Deus, a promessa do Senhor. E mesmo assim, eles começaram a murmurar. E o Senhor diz que a murmuração deles, Deus ouviu a murmuração daquele povo, e por causa da murmuração, eles permaneceram no deserto. O corpo daqueles homens, né, caíram sobre o deserto. Então, a murmuração fez com que eles ficassem paralisados, não avançassem. Então, talvez isso para nós nesse tempo, talvez não, certamente para nós este tempo, essa palavra, é uma palavra muito importante, pois se eu glorificar ao Senhor, se eu for grato ao Senhor, se eu ficar atento às oportunidades no Senhor, eu vou avançar. Mas se eu entrar na questão de murmuração, se eu começar a questionar, murmurar, ficar revoltado com as coisas, revoltado com o Senhor, murmurar contra o Senhor, eu vou ficar paralisado, eu não vou avançar. Então que da sua boca, meu irmão, nesse tempo saem palavras benditas, que você possa nesse tempo, né, glorificar, honrar o nome do Senhor, colocar a sua família em oração, colocar a tua vida em oração, pois daqui a pouco nós vamos sair das nossas casas, daqui a pouco nossa rotina vai voltar, vamos dizer assim, ao normal, se voltar ao normal, né, porque eu acho que depois desse tempo todo, né, diante de tantas oportunidades, Deus está nos fazendo homens e mulheres melhores, está nos tornando mais maduros acerca de muitas coisas. Mas o fato é que daqui a pouco nós vamos estar saindo desta condição que estamos hoje e vivendo de uma maneira plena e de uma maneira prática esse novo de Deus. Mas para isso eu preciso entender que o que sai da minha boca neste período é algo muito importante, né? Porque se sair da minha boca, se das minhas palavras vierem palavras de murmuração, eu vou ficar estagnado onde eu estou, vou ficar paralisado na mesma condição. Então que seja um tempo de avanço e de oportunidade para você, meu amado, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, Deus abençoe, né? E que a palavra do Senhor possa te trazer conforto nesses dias, em nome de Jesus. Um grande abraço, amém.